Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui no meu canal, o canal Despertar do Ser Humano, que tem como objetivo aí unir autoconhecimento e espiritualidade. Meu nome é Ronise Luz, eu sou formada em psicanálise clínica e trabalho também com a ferramenta Eneagrama para autoconhecimento e autodesenvolvimento. E esse vídeo aqui tem o intuito de desmistificarmos um pouco a questão dos processos terapêuticos. Muitas pessoas chegam para mim em duas situações. Ou elas não conseguem começar um processo terapêutico, tem muita dificuldade em se abrir, em começar a expor o que está acontecendo dentro delas, dentro da própria mente, tem uma dificuldade gigante aí em começar um processo, ou não tem, já fazem algum tipo de tratamento terapêutico, mas não conseguem ajudar de repente pessoas próximas. Às vezes ela dá uma orientação para alguém que está perto dela, que está precisando aí também de algum tipo de orientação terapêutica, né? Mas ela não consegue explicar os benefícios, ela não consegue, entre aspas, aí convencer alguém a buscar, né, algum tipo de ajuda aí para essas dores internas que a gente tem, que às vezes sozinho a gente não consegue dar conta, né? Todo mundo em algum momento na vida aí se sente um pouco mais frágil, se sente aí um pouco mais sem rumo, e às vezes a gente precisa uns dos outros aí pegando na nossa mão e nos mostrando aí uma nova realidade, uma nova forma de ver as coisas, né? Uma nova possibilidade. Então esse vídeo aqui é para isso, para que a gente comece a tirar aí esse peso enorme que tem aí muitas vezes os processos terapêuticos, né? Ainda temos muitas pessoas que acham que terapias é coisa de gente doida, né? De gente maluca. A gente ainda ouve isso hoje em dia, né? Pessoas que quando você dá uma orientação do tipo, eu acho que você deveria buscar, né? Algum tipo de ajuda terapêutica, olhar um pouco para essa questão mental também, e a pessoa, ela, na hora, ela já rechaça a ideia, como se estivesse sendo colocado em jogo aí a sanidade mental dela. E não se trata de nada disso, né? Um dos processos terapêuticos, na verdade, eles deveriam estar aí trabalhando juntos com a questão física. Quantas vezes nós temos aí problemas físicos, né? Problemas de saúde, às vezes até mais sérios. Isso gera muito desconforto psicológico, muita angústia, muito medo, muito sofrimento psíquico, mas essa parte, infelizmente, não é olhada. Os médicos, eles nem têm tempo para isso, né? É tudo muito corrido. Nas redes públicas, então, mais difícil ainda o médico olhar aí no olho do paciente, perceber aí o que está por trás da questão física, né? Muitas vezes o que está acontecendo aí é mais o psicológico que está impactando ainda mais aí na questão física, mas até pelo tempo, o médico, e não é a função dele também aí estar mexendo aí nessa caixa fechada, né? Precisa muitas vezes que alguém que está aí pronto para isso, que estudou para isso, que está preparado para isso, um ouvido atento, um olhar aí mais atento ainda, ajudando a gente aí a enxergar pontos obscuros. Às vezes a gente de dentro não consegue aí enxergar o que está acontecendo na vida da gente. E tem um ditado que diz assim, né? Que a gente vai a Deus pelo amor ou pela dor, né? E eu falo que esse ditado a gente pode utilizar aí também para as terapias, né? A gente pode ir para a terapia pelo amor ou pela dor. Dificilmente aí a gente vai pelo amor, né? Ninguém vai buscar aí um processo de autoconhecimento se está tudo bem ou relativamente bem. É a hora que o sapato aperta, é a hora que a gente não está mais conseguindo dar conta dos nossos pensamentos, das nossas angústias, das nossas questões familiares. Às vezes você está com uma situação muito difícil que você está vivendo, né? Um término de relacionamento, ou um relacionamento conturbado, ou você está vivendo uma situação aí com um filho, né? Que está dando muito trabalho aí na adolescência, ou você engravida e depois que o neném nasce, você percebe que você está rejeitando, N situações que, por mais que você raciocine, por mais que você tente se controlar, você percebe que a sua mente parece que está desgovernada. Nessa situação, muitas vezes já crítica, a gente às vezes
nem se volta mais para a questão aí terapêutica. Você tem que passar aí realmente com um médico, um psiquiatra, tem que entrar aí com, né, com os remédios, tem que ser a parte aí, né, de medicinal mesmo, para poder dar aquela apaziguada para que você consiga raciocinar melhor de novo e começar a colocar os pingos nos is. Mas muita gente para aí nos psiquiatras, né? Você vai, se está, por exemplo, com sintomas de depressão, sintoma forte aí de ansiedade, não está conseguindo lidar, né, com as situações normais aí da vida, as pressões aí que a vida nos convida aí a viver todos os dias, né? E aí você toma um remédio, esse remédio ele dá uma tranquilizada, você consegue respirar, você consegue pôr a cabeça para fora aí, né, da água, mas o processo para por aí. A gente às vezes fica aí refém de remédio uma vida inteira, porque a gente não para pensar da onde está vindo essas questões psicológicas, né? Por que que eu não estou dando conta? Por que que eu preciso de um remédio para repor aí determinadas substâncias dentro de mim, para que eu seja funcional, para que eu consiga tocar a minha vida adiante? O que que está acontecendo dentro da minha mente? E é aí que os processos terapêuticos podem ajudar muito. Mas a gente normalmente tem muito medo aí de olhar para dentro. Eu acho que intuitivamente o ser humano ele sabe que existem coisas que ele talvez ainda não consiga lidar bem, né? É engraçado que quando a gente começa o processo terapêutico, pelo menos no meu caso, foi assim. Eu me lembro que eu fui para uma questão de trabalho, eu estava formada, eu estava trabalhando e eu estava em sofrimento, né, com o trabalho e, né, lutei tanto para me formar, né, minha formação era outra na época, mas quando eu comecei a trabalhar na área foi muito sofrimento na parte gerencial, lidar com a chefia, uma dificuldade fora do normal, eu estava em sofrimento. Aí acabei que uma cunhada minha me orientou, né, que eu talvez pudesse procurar aí uma ajuda psicológica. Na época eu era muito jovem, nem tinha conhecimento sobre isso. Hoje a gente fala muito em processos terapêuticos, mas há 27 anos atrás isso ainda era pouco falado, era pouco visto. As pessoas realmente não tinham o hábito aí de se tratarem, mas eu fui. Eu fui porque realmente eu não estava nada bem. Talvez até por, naquela época, né, jovem, mas eu já lia muitos livros, mais espiritualistas, buscava muita informação aí através de livros. Talvez eu estivesse aí um pouco mais aberta. Mas eu me lembro que a primeira sessão que eu fui para falar dessa questão de trabalho, né, quando nós começamos a conversar e ela me perguntou sobre os meus pais, coisas simples, se eu morava com os meus pais ou não. Eu me lembro que eu abri a boca chorando e eu passei praticamente uma sessão inteira em choro contínuo. Muito choro, um choro de muita dor que eu nem sabia o que era aquilo que eu estava sentindo, mas muita dor. Então a gente tem essa dificuldade, e tem esse medo de olhar para dentro, por quê? Porque a gente intui aí que vai ter muita dor. E ninguém quer sentir dor, né? O ser humano, em geral, ele vai guardando aí dentro dele questões mal resolvidas, a gente vai engolindo aí os sapos, a gente vai reprimindo tudo aí dentro de nós, né? Não sinto, não vejo, não olho, isso já passou, não quero nem pensar mais nisso, né? Que se dane, isso não é assunto mais para mim, mas pelas situações do presente, pela forma como nós estamos lidando aí com a vida, né? Isso pode ser N situações, a gente deveria intuir, tem algo guardado dentro de mim que eu ainda não resolvi bem. Quantas pessoas passando aí por problemas de compulsão alimentar, né? Um excesso de peso, o excesso de uma compulsão por compras, uma compulsão sexual, coisas assim que trazem sofrimento para a pessoa, porque ela não tem controle, não é uma coisa que ela administra, ela é fora aí do controle dela, por mais que às vezes aquilo esteja causando problemas e sofrimento, ela não consegue se conter e ela leva aquilo ali como ainda uma naturalidade. Existe um sofrimento psíquico, mas eu acho que intuitivamente ela tem medo de mexer,
naquela questão. Por quê? Porque dói, né? Quando a gente, por exemplo, você tem um problema aí de compulsão, né? Vamos falar aí de compulsão alimentar. A pessoa, ela está muito fora de peso, isso já está afetando muito aí a parte do corpo, a parte física, a parte muscular, já está com dificuldade aí das coisas simples do dia a dia, está travando, começa a travar a vida dela. Ela às vezes até procura aí um nutricionista. Normalmente é assim, você procura um nutricionista, começa a fazer a dieta, né? Começa a fazer o acompanhamento, às vezes até consegue perder aí algum peso, passa-se um tempo, vem um efeito rebote aí do nada e ela começa com a compulsão de novo. Ela larga, ela fica nesse efeito sanfona que não para, né? Então tá sempre oscilando, sempre com esse medo, essa dificuldade aí de comer, de se alimentar, sempre o medo aí de voltar a engordar, acaba engordando de novo e não consegue entender o que está acontecendo dentro dela. Por que que ela não consegue ter controle sobre esses alimentos? Muitas vezes é essa pergunta que não é feita aí para o paciente, para quem está com o problema. Por que será que você não consegue ter esse controle? Porque se no mundo existem pessoas que se controlam, então, se eu não me controlo em relação a alguma coisa, ou qualquer coisa, ou compulsão, ou ataques de raiva, né? Tem gente que tem ataques de raiva que, né, na hora que vem aquela raiva absurda, ela não consegue lidar com aquilo. Ela fala, né, sai as piores palavras, gera muito estresse nos relacionamentos, mas ela é impossível dela segurar aquela raiva dentro dela, né? Todo mundo aí conhece alguém que é assim, muito explosivo. E a pessoa às vezes não faz essa pergunta: por que que eu não dou conta de segurar essa raiva? Por quê? Se existem pessoas nesse mundo que têm autocontrole e conseguem controlar a própria raiva, por que que eu não consigo? Eu acho que quando a gente começa a se questionar nesse ponto, observar aquilo que nós gostaríamos de ir para um lado, sabe quando você quer pegar uma estrada para um lado? Você fala, esse lado aqui é que é bom, eu quero ir para cá. Mas, de repente, do nada, você percebe que você está indo para lá, para o caminho que você não gostaria. Eu sei que esse caminho não é bom, eu sei que essas escolhas que eu estou fazendo não são boas, mas parece que existe uma força dentro de mim me levando para esse lugar que eu não quero ir. A minha mente consciente quer ir para cá, mas existe algo inconsciente em mim que me leva para cá. Nessa hora entra aí o processo de autoconhecimento. E autoconhecimento é uma coisa interessante. Quando eu fui fazer um curso de criança interior, um amigo meu, ele virou para mim e ele falou assim, Rô, você não tem medo de descobrir sobre você alguma coisa que você não gostaria de saber? E foi uma pergunta assim que ficou por muito tempo ecoando dentro de mim, porque eu percebi que esse é o medo de muita gente. A gente muitas vezes não está pronto para lidar aí com as nossas sombras. As nossas sombras sempre dão muito medo. É um medo absurdo lidar com essa nossa parte mais sombria que a gente não conhece. É interessante como a gente tem muita facilidade para reconhecer aí a sombra alheia. Tenho certeza que as pessoas mais próximas de você, se te perguntarem quais são as sombras dessa pessoa, quais são os defeitos mais sutis dela, que às vezes ela não percebe, mas que você percebe, você fala com toda a propriedade, porque você está de fora, você está fazendo uma análise, né, uma análise impessoal, e você tem essa capacidade de olhar qualidades e sombras de alguém. Quando é conosco, a gente tem um instinto de autoproteção que não nos deixa lidar com as nossas sombras. O problema de nós não conhecermos aí as nossas sombras é que elas nos derrubam aí a todo instante. Quanto menos você se conhece naquilo que é de mais dificuldade dentro de você, naquilo que é mais trava dentro de você, mais você fica impedido aí de avançar pelo caminho que você quer. Porque normalmente a sombra te leva para o caminho contrário. A sua consciência tenta te levar para o caminho que você tem vontade de ir, caminho às vezes de desenvolvimento, de crescimento pessoal, às vezes você tem vontade de
cuidar aí melhor do seu corpo, cuidar melhor aí da sua saúde mental, você tem vontade de viver um relacionamento mais saudável, você tem vontade aí de curar alguma questão com os pais, né? Tem aí um relacionamento ruim com os pais, um relacionamento tóxico. Às vezes é o diálogo com os filhos que a coisa não anda, por mais que você gostaria, mas não há meio de você alcançar aí esse nível aí de, né, de conversa mesmo, de diálogo. Então, a sua mente consciente, ela quer ir para esse lado da paz, esse lado da harmonia, esse lado, né, da felicidade, da alegria, da boa, né, da boa convivência, mas existe algo te arrastando para o outro lado. E o que nos arrasta normalmente é a nossa parte aí mais sombria, é aquilo que a gente não vê sobre nós. Então, o processo de autoconhecimento é isso, porque quando você começa um processo terapêutico, eu falo por mim. Quando eu comecei meu processo terapêutico, eu não fui para me autoconhecer lá atrás, há mais de 20 anos atrás, eu não fui para me autoconhecer, eu fui para tentar tirar um pouco daquela dor e daquela angústia que eu estava sentindo por não lidar com algumas situações. Na parte de trabalho mesmo, né? De lidar com essa parte de chefia, com essa parte gerencial, né? Eu era bem difícil de obediência, de ser gerenciada, questionava demais, entrava em atrito porque era muito brigona, né? Muito assim, de querer bater de frente naquilo que eu acreditava que estava errado. Tinha uma postura aí bem difícil e isso aí dificultava bastante aí o meu trabalho. E então eu fui para tirar essa dificuldade. Eu queria, então por muito tempo eu fiz a terapia, mas eu ia semanalmente aí para desabafar, para contar o que tinha acontecido, né? Para reclamar, né? Muitas vezes tirar aquele nervoso que estava dentro de mim. Então, eu desopilava. Né? Naquela sessão ali, eu colocava para fora. Devagarinho, a psicóloga ela ia pontuando algumas coisas, né? Trazendo alguns olhares novos. Mas por muito tempo eu fiquei no processo terapêutico assim, sempre apagando os meus incêndios, né? Não percebia ainda aí que existia uma postura interna dentro de mim que gerava aquelas situações, que contribuía para que aquelas situações se repetissem, por mais que eu mudasse de trabalho, as mesmas situações estavam ali se apresentando, né? Eu mudava, achava que agora ia ficar bom, que agora eu estava tinha finalmente aí resolvido o meu problema, daqui a pouco tudo se apresentava de novo e eu falava, poxa, eu não tenho sorte, porque eu mudo de trabalho e no final das contas estou com o mesmo tipo de problema. Parece que esses problemas vêm atrás de mim. Então eu não tinha ainda essa percepção de que havia alguma coisa em mim, alguma sombra em mim, alguma dificuldade em mim que fazia com que eu fizesse as piores escolhas aí de trabalho, eu fosse aí para cargos aonde, né, instintivamente eu iria ter problemas. Se eu tivesse duas opções, eu ia para a opção que era problemática. Então existia alguma coisa interna, um ponto cego aí dentro de mim que me fazia fazer esse tipo de escolha. Mas fiquei muito tempo aí mais na parte comportamental mesmo, né? No tipo de terapia comportamental, corrigindo os meus comportamentos, tentando fazer mudanças, mas sem olhar para dentro. Na verdade, o que começou realmente a me chacoalhar foi quando eu engravidei do meu primeiro filho. Foi muito desejado, né? Muito desejada a gravidez, mas eu me lembro que quando eu engravidei, a primeira sensação que eu tive foi um súbito medo, né? Veio um medo, e eu não sabia que medo era esse, porque foi muito desejado, muito sonhado, esperado, levei até alguns meses, mas senti um medo da perda, um medo que eu não sabia muito bem o que era. Isso me acompanhou aí durante a gravidez, e quando ele nasceu, eu tinha muito, muito medo de perdê-lo, mas era assim, uma coisa muito forte mesmo. E isso começou a me gerar muito sofrimento. E aí eu fui para um novo processo aí terapêutico para olhar para essas questões. E ali devagarinho eu comecei a mexer nesses pontos mais sombrios que estavam muitas vezes aí relacionados com a minha própria infância. Então, quando a gente fala em autoconhecimento,
Se a gente não mexeu com a própria infância, a gente não está falando em autoconhecimento. Porque o autoconhecimento implica em tentar aí você descobrir por que você reage com a vida hoje de determinada forma. A gente às vezes tem uns comportamentos na vida adulta que quando você olha assim de fora, você fala: "Nossa, não parece um adulto falando, não parece um adulto agindo, parece criança". Ele é não é, a gente não fala isso, né? "Nossa, fulano é muito criança, fulano é muito infantil, essa pessoa é muito infantil", ou eu mesmo: "Nossa, eu tive uma atitude infantil que eu nem tinha percebido". Então, como adultos, nós deveríamos ter determinados tipos de conduta e de comportamento que a nossa vida com certeza deveria caminhar muito bem. Mas vira e mexe, a gente se percebe tendo umas atitudes muito infantis. Um olhar aí de carência, às vezes um gatilho que alguém fala alguma coisa que parece uma grande bobagem, mas que pra gente aquilo ali aciona, parece um ponto em nós aí mal resolvido e aquilo brota um sentimento de carência. Ou uma fala de alguém mexe aí numa questão nossa e a gente começa a ter aí um questionamento sobre a nossa autoestima. Uma ofensa que às vezes alguém fala sobre nós e que conscientemente, como adultos, a gente sabe que aquilo não é a verdade, não tem nada a ver aquilo que a pessoa falou, mas aquilo ecoa dentro de nós com muita dor. A gente sente aí uma facada no coração, apesar de conscientemente, como adultos, sabemos que não seria preciso termos aquela reação, mas a gente se sente muito mal e a gente muitas vezes não sabe que essa parte que a gente se sente muito mal, que a gente não consegue elaborar aí conscientemente como um adulto, é a nossa parte aí infantil, que ficou perdida no tempo. Essa parte ela não some, essa parte ela fica ecoando aí dentro de nós, e em determinadas situações aí da vida adulta, ela aparece e grita muito, berra muito e chora muito, né. Hoje nós já falamos aí bastante sobre a criança interior, já vem vindo, muitas dinâmicas sobre isso, muitos tratamentos para isso. Eu fiz, né, um curso de criança interior e de resgate da minha criança interior, inclusive, também, há uns 12 anos atrás, quando meu segundo filho estava pequenininho, mas quando eu percebi que eu tive a mesma questão psicológica com o segundo, eu falei: "Não, o buraco é mais embaixo, eu tenho que olhar para isso". Foi aí quando eu fui tratar realmente dessa questão de criança interior, e aí realmente eu fui percebendo porque que aqueles medos estavam muito relacionados com a pequena Ronise lá da infância, dos 4, 5 anos de idade. E com uma questão também antes disso, né, de bebê que eu tive, né, e foi traumatizante, eu acredito, porque impactou muito aí quando eu tive os meus filhos, nessa questão do medo, da perda, né, um medo assim absurdo, mas que eu só consegui resolver quando eu encontrei a mim mesma pequena. Então, falar em autoconhecimento parece ser assim um mar de dor, né? Você olha para você, para as questões que você está passando e você fala: Meu Deus, isso vai dar muito trabalho, né? Começar a mexer com isso não vai ser fácil. Então, a maioria das pessoas trava e não dá sequência. A gente prefere aí se entorpecer aí tanto com remédios, quanto muitas vezes com drogas, ou com compras excessivas, ou com acúmulo de viagens, né. Tem gente que não é, que fica o ano inteiro aí numa angústia psicológica, vivendo aí, procurando aquelas 4 semanas aí por ano, para tentar sair um pouco aí do fora da realidade, né. Ou então ficamos aí presos em redes sociais também, tentando, fugir aí dos nossos pensamentos, fugir aí da nossa angústia existencial, mas, isso aos poucos está mudando, né. Muita gente eu percebo que já está dizendo: "Chega, basta, não aguento mais, não dá mais". E eu penso que a pandemia, eu acho que acelerou muito aí esse processo, né. Quando a gente precisou ficar aí em contato conosco, num lugar mais fechado e com os nossos familiares, com as pessoas que, teoricamente a gente mais ama e houve muito conflito e muita dificuldade aí de relacionamento, eu acho que isso acelerou muito aí, tanto o nível de ansiedade, tanto o nosso nível aí de insatisfação interna, quanto a essa sensação de vazio e essa sensação de que eu preciso achar alguma resposta.
Quando eu posto alguma coisa sobre autoconhecimento nas minhas redes sociais, vira e mexe alguém me manda, né, ou mensagem em inbox, ou mesmo nos comentários, mas como que eu começo? Mas é fácil falar, mas como que a gente começa? Né? Então, assim, dá sempre essa sensação, eu acho, aí para quem ainda não começou, essa sensação aí de pânico, né? Se eu tivesse começando agora, eu talvez ficasse aí bastante ansiosa, porque não é um processo rápido, né? Não é um processo que, apesar de muitas vezes a gente querer soluções muito rápidas, né? A gente quer comprar um curso e a gente acha que aquele curso aí de 10 dias de imersão, você vai ter aí né, uma grande expansão de consciência, e na prática a gente sabe que não funciona bem assim, porque o autoconhecimento, ele é uma gotinha de água que cai todos os dias. Todos os dias é um processo de autoobservação. Muitas vezes você precisa de intervenção, você precisa de alguém aí te auxiliando nisso. Por quê? Porque a gente tem muita resistência e a gente coloca muita máscara aí sobre nós. Então a gente não consegue, por mais que a gente queira sozinho, a gente às vezes não dá conta de ver determinada situação. Então, muitas vezes você precisa de uma intervenção aí psicológica, né, de alguém aí que possa estar te auxiliando no processo, mas independentemente disso, todos os dias e em todas as suas ações e suas reações, você precisa estar se observando. Você precisa começar a perceber o que está acontecendo com você. Então, parece ser um método bem desconfortável e no começo até porque a gente está muito identificado com a nossa personalidade, né? É engraçado que o ser humano, para muitas coisas, ele se diz assim: ah, eu não me amo, eu não tenho autoestima, eu queria melhorar minha autoestima, mas num profundo, quando a gente vai aí uma parte mais profunda, a gente percebe que a gente tem muita autoproteção da nossa própria forma de ser, como a gente é hoje. A gente levanta muitos muros aí para impedir que a gente mude, né? Tanto que quando, por exemplo, você é uma pessoa desorganizada, né? Eu falo por mim, eu sou uma pessoa assim que tendo a uma desorganização, não é uma coisa natural para mim trazer tudo organizadinho. Eu preciso assim de bastante esforço consciente para tentar trazer as coisas mais organizadas. Mas até eu perceber que realmente eu tinha esse traço muito forte em mim, que é um traço que muitas vezes me atrapalha, quando alguém me criticava nesse ponto, aquilo me causava um incômodo tremendo, porque primeiro era uma faceta que eu não tinha aceitado em mim. Eu me via assim, como uma pessoa que tinha muitas qualidades. Então, tudo bem, não sou tão organizada, mas tenho outras qualidades, então não aceito. Você também tem um monte de defeito, que quem é você para vir falar para mim sobre isso? Então, a gente levanta essas barreiras, né? Essa coisa de quem é você para estar me apontando alguma coisa. Quando você faz esse processo de autoconhecimento, e no meu caso, eu percebi, nossa, realmente, eu tenho uma tendência grande aí à desorganização, isso impacta profundamente na minha vida, me atrapalha bastante, e eu sabendo disso, né, eu me acolho nessa condição, mas devagarinho eu sei que eu posso melhorar um pouquinho. Se eu observar para isso todo dia e começar a me policiar e começar a colocar algumas rotinas aí na minha vida, a minha vida vai ficar um pouco mais organizada e vai me facilitar. Quando eu aceitei isso aí como um traço aí da minha personalidade, né, como eu estou hoje, quando alguém, apesar que hoje ninguém nem fala mais isso para mim, porque as pessoas sabem que eu sei, né? Então, para que vai falar para mim, Ronise, você é desorganizada? Não tem mais o porquê falar para mim. Se alguém falasse ainda para mim hoje, eu falaria, você tem razão, eu sou mesmo. Estou lutando muito com isso, está muito difícil de eu conseguir vencer. Todos os dias estou tentando, admiro, né? Muitas vezes é alguém que é mais organizado, que critica. Eu falaria, eu admiro muito você nisso, mas eu ainda não dou conta. Eu gostaria, mas eu não dou conta. Então é muito maravilhoso quando a gente vai conhecendo os nossos pontos mais fracos. É engraçado que quando você conhece os seus pontos mais fracos e você os aceita, você se torna mais forte. Você se fortalece naquilo que é mais fraco, né? A Bíblia fala muito isso, né? São Paulo fala isso, né? Quando eu estou mais fraco é quando eu estou mais forte. Acho que é mais ou menos isso que eu me lembro agora que ele diz. Então, na nossa fragilidade, que fragilidade é essa? De descobrir aí a nossa dificuldade interna, né?
Quando você conhece aí a tua parte mais frágil, né? Os seus pontos cegos, seus pontos de dificuldade de lidar com a vida, mas você faz um autoacolhimento em relação a isso. Poxa vida, isso é o que eu dou conta de ser hoje. Mas eu posso, né, me abraçar dessa forma, eu posso me acolher dessa forma e devagarinho, um pouquinho, todos os dias eu posso tentar fazer um pouco diferente. Aí começa o verdadeiro processo de autoconhecimento, que é um processo de muito autoamor. Você começa a se apaixonar aí pelo processo de autoconhecimento. Mas até chegar nessa fase aí, tem a fase da resistência, que é aquela fase que a gente não quer ouvir verdades. A gente gosta de falar verdades, né? A gente gosta de apontar para as pessoas as verdades que elas precisam ouvir sobre elas mesmas, né? Porque é prazeroso para nós falarmos para alguém para tentar tirá-la daquilo, né? A gente não fala, muitas vezes a gente não fala nem por mal para a pessoa. Fulano, você não tá vendo, é assim, você precisa mudar isso, você precisa mudar aquilo. A gente sente aí, né, até um, um ardor interno, né? Uma necessidade interna de apontar isso para a pessoa, para quê? Para tentar tirá-la aí, muitas vezes, do sofrimento, tirá-la de um problema que ela está em repetição, mas a gente não faz isso conosco e a gente não gosta quando alguém faz isso conosco. E isso pode atrasar muito aí o nosso processo de desenvolvimento, né? Da espiritualidade e de desenvolvimento pessoal. Seria necessário aí que de vez em quando nós tivéssemos aí alguns amigos que a gente considera amigos sinceros e que nós pudéssemos aí pedir um feedback sobre nós, né? Um verdadeiro aí feedback. Hoje, se você tivesse coragem, você poderia pedir esse feedback, chegar aí para o seu companheiro, para sua companheira e falar como que você me vê. Seja bem sincero. Quais são os meus pontos fortes e quais são os meus pontos fracos? Ou chegar para os seus filhos e falar, filho, qual é o meu ponto fraco? O que você, olhando de fora, o que você vê em mim que você acha que não é um traço legal? Ou para um amigo, uma amiga que você conheça, me seja sincero e me mostre aquilo que eu preciso melhorar em mim. Se nós tivéssemos aí essa humildade de fazer essa enquete, aí, de fazer esse questionário, com certeza isso facilitaria muito aí o nosso processo de expansão de consciência. Mas na maioria das vezes a gente não faz porque a gente não quer admitir aí as nossas sombras, sem entender que quando a gente admite, a gente reconhece, a gente vê como é que nós estamos funcionando aí no nosso inconsciente, isso já é o começo da cura. Não existe cura sem você saber que você está adoecido. É por saber que você está adoecido que você começa a buscar tratamento, você começa a buscar remédio, você começa a buscar orientação para que você resolva aquele problema. Então, descobrir que você está doente e aceitar já é o princípio da cura. Mas para isso, realmente, nós precisamos aí de muita humildade. E então, o que eu sempre digo para as pessoas aí que não começaram ou que já começaram, mas travam aí quando a gente vai começar a olhar questões de autoconhecimento profundo mesmo, de ver aí a nossa parte mais sombria, né? A nossa parte aí inconsciente mesmo, as nossas reais intenções. Não é aquilo que a gente gostaria de acreditar sobre nós, mas aquilo que realmente nos faz aí agir da forma como nós agimos, né? Quando a gente começa a se apaixonar por esse processo, nossa, eu estou apaixonada por me conhecer, inclusive nas minhas limitações e nas minhas dificuldades. Quando você começa a fazer essa interiorização, você começa a aceitar esse processo e você se apaixona, né, por esse processo, porque eu sei que no final eu vou ser muito mais feliz. Porque eu vou saber direitinho em que lugar que eu estou e por que que eu estou agindo de tal forma e como que eu posso devagarinho ir fazendo mudanças. A ferramenta do Enneagrama, que eu falei no começo do vídeo, que eu trabalho muito com essa ferramenta, foi talvez a ferramenta mais importante que eu tive na questão do autoconhecimento. Porque ela permite que você saiba como que a sua personalidade foi formada, a partir de qual dor você desenvolveu determinado tipo de personalidade, uma personalidade mais tímida, mais fechada, ou mais agressiva, ou mais competitiva, né? São 9 tipos iniciais aí no Enneagrama, mas você descobre primeiro por que você desenvolveu essa personalidade, a partir de qual dor. Você percebe as suas limitações, mas você percebe também os seus pontos de expansão,
seus pontos de crescimento. E quando você conhece tudo isso, isso te dá uma segurança muito grande até para entender por que que você age como age e principalmente reage como reage. Então, assim, é uma ferramenta maravilhosa. Eu aconselho, é uma ferramenta que não é todo mundo, é muito difícil você encontrar pessoas que trabalham com essa ferramenta, porque é a ferramenta que eu acho que vai mais profundamente aí na questão do autoconhecimento. Hoje a gente fala muito aí sobre constelações familiares, né? Mas até as constelações familiares, quando você não começou um processo aí realmente de autoconhecimento, ela pode gerar aí muita dor. Por exemplo, né, quando a gente fala em constelações familiares, a gente fala sobre tomar pai e mãe, né? Que a gente deve tomar o pai e a mãe da forma como eles foram e agradecer a vida que veio através deles. E soltar, né? Soltar essa necessidade de aprovação, soltar essa necessidade de sermos acolhidos, essa coisa da criança mesmo. Mas como é que a gente fala isso, de repente, para quem sofreu um abuso na infância, sofreu violência na infância? Como é que dá para você simplesmente jogar isso para a pessoa e falar: olha, você tem que tomar seu pai e sua mãe, você tem que honrar seu pai e sua mãe, você precisa realmente agradecer essa vida. Gente, sem mexer nesses pontos de dor, dessas questões mais dolorosas que a criança interior sofreu ali na infância, é muito difícil a pessoa aceitar. Aqui, nessa vida agora de adulto, entre aspas, né? Como eu estava falando, a gente não é 100% adulto. Simplesmente falar para ela e ela entender aí uma dessas ordens aí, que é a ordem da hierarquia, né? Que nós enxergarmos aí os nossos pais como provedores aí dessa vida, né? Estamos aqui graças a eles, né? E nesse ponto podemos ser gratos. Sem muitas vezes a gente trabalhar essa questão interna de dor que a criança interior sofreu e que o adulto ainda ecoa com essa dor interna, naturalmente ele vai rechaçar isso. E a gente vê muito isso aí em redes sociais, quando às vezes os consteladores estão falando algum post sobre isso, né? Do Bert Hellinger ou qualquer outro que trabalhe com essa questão. E muita gente indo contra e falando isso é um absurdo, você não passou o que eu passei. Mas por quê? Porque não existe ainda o processo de autoconhecimento e não existe o processo de acolhimento e cura dessa criança interior. Então, o autoconhecimento ele vai passar, primeiro, pela fase de você começar a ver os problemas que você está tendo hoje. Então, você vai buscar aí um alívio imediato, semanal, onde você põe para fora aquilo que te angustia, você põe aí as questões que mais foram difíceis para você nos últimos dias, você tenta aí muitas vezes mudar comportamento, mudar a forma de agir, você vai tentando aí, né, ser de uma outra forma para ter outro tipo de resultado. Depois você, muitas vezes, vai ficar preso nisso, vai empacar um pouco e talvez você tenha que voltar mais no tempo. Você vai ter que passar por um processo psicanalítico, aonde você vai falar aquilo que realmente está ecoando aí dentro do seu coração, aquelas coisas que você às vezes não conta nem aí para o seu psicólogo, né? Mas que está aí dentro e você vai ter que começar a mexer com essas questões mais dolorosas que você nem quer olhar para isso, mas vai precisar. Nesse ponto, às vezes, você vai ter que voltar na infância e mexer com pontos mais difíceis passados aí na infância, vai ter que fazer o resgate aí dessa criança interior, vai ter que cuidar aí dessa criancinha que ficou perdida no tempo e precisa de cuidado, precisa ser olhada, ser vista, ser acolhida, e ela não aceita mais ninguém, só o próprio adulto dela, né? A minha criança interior, minha Ronise pequena, ela só aceita de mim aí esse autoacolhimento. E mais adiante você pode passar aí pelo processo de uma ferramenta como o Enneagrama, que é entendendo aí as suas, a sua formação, né, psicológica, a formação do ego, a formação de como você, por que você aprendeu a ser dessa forma, quais foram as condições que te levaram a desenvolver esse tipo de personalidade, quais as formas diferentes de lidar com essa personalidade para você desenvolver aí novas potencialidades. Com tudo isso, você pode aí realmente utilizar muito bem a ferramenta aí das constelações familiares, onde você vai trabalhar com campos, né, com campo sistêmico, com essas questões que ficam muito obscuras muitas vezes aí na questão das ordens, né, da ajuda, das ordens do amor, na questão da hierarquia, a questão da exclusão. São várias questões que a constelação traz, mas a gente precisa estar muito aberto e a gente precisa estar entendendo aí essa parte inconsciente, senão normalmente
a gente não acaba não aceitando, nem, né, muita gente já reage contra, já não quer, porque nem começou a olhar para dentro. Sem olhar profundamente para dentro, é muito difícil aceitar aí essa ferramenta. Então, o meu convite aqui hoje, né, para você, se você está em processo terapêutico, começou, não desista, não desista. Continue, porque é um processo de muito amor por nós mesmos. A gente às vezes passa uma vida inteira tentando conhecer as outras pessoas, conhecer o nosso cônjuge, os nossos filhos, mas primeiro a gente tem que se conhecer. Então, desenvolva esse amor aí pelo teu processo de crescimento espiritual e crescimento psicológico. Não desista. E se você ainda não entrou nessa seara aí, nesse caminho, eu te indico fortemente que você entre, comece a buscar. Se você ainda não sente coragem, né, de se abrir com outra pessoa, mas busque um bom amigo no começo, alguém que você sinta aí que tenha um pouco mais de sabedoria e que possa te dar algum tipo de orientação, ou dentro da sua religião mesmo, né, se você confia em algum líder religioso que tenha um pouco mais de sabedoria e possa te dar algum tipo de orientação, mas você precisa falar, né? Eu, como formada em psicanálise, eu tenho essa profunda convicção de que quando a gente fala sobre as nossas angústias e sobre aquilo que está aí nos oprimindo internamente, a gente já começa a se curar, né? É a cura pela fala. Então, o falar, o pôr para fora, ele é altamente terapêutico e altamente curativo. Então, não desista nem do seu tratamento e não desista de começar. Tente, né? Se dê uma chance de começar a conhecer essa pessoa incrível que você foi feita para ser, que você foi desenhada aí para ser, mas que muitas vezes ainda não está conseguindo manifestar nessa vida, mas eu tenho certeza, dentro aí do seu processo terapêutico, dentro aí do seu processo de autoconhecimento, você pode conhecer aí uma pessoa maravilhosa aí que existe dentro de você e realmente começar a ser mais feliz. Eu acho que esse aí é o grande intuito, né, do autoconhecimento. Não uma felicidade do mundo, porque problemas todo mundo tem a todo instante, mas uma felicidade do ser, uma felicidade de estar bem aí dentro da sua própria pele, de você estar aí mais no controle de si próprio. Eu acho que o que nos mata aí é a gente perceber que a gente não tem controle sobre nós mesmos, é a gente ficar nessa angústia de querer ir para uma estrada e perceber que está indo por outra estrada e que parece que é alguma coisa nos conduzindo e a gente não tem força para fazer a mudança. Autoconhecimento é isso. No mínimo, você vai saber por que você não está pegando a estrada certa. E isso também vai te gerar aí paz interior. Pelo menos você sabe que é você que está no comando, para o bem e para o mal. Autoconhecimento é isso. Então, te convido, mergulhe. Se você não mergulhou ainda, mergulhe. Eu tenho certeza, você vai encontrar aí muitas respostas quando você começar a se olhar. Então, muito obrigada, sejam bem-vindos aqui no canal. Se você gostou do conteúdo, quiser aí se inscrever, né? Eu estou trabalhando aí no meu canal agora para realmente trazer mais conteúdo aqui. Estava nas redes sociais, mas vou começar a trabalhar mais aqui também. E vai ser muito legal ter você aqui acompanhando. Muito obrigada, um excelente dia. Muito obrigada.